No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês como que está o novo formato do meu sistema de produtividade, onde eu uso a Google Agenda e o Todoist. E essa nova formatação ela aconteceu por conta de uma atualização que o Todoist sofreu, que eu já compartilhei aqui em um outro vídeo, vou deixar aqui nos vídeos indicados, e que eu precisei refazer aqui o meu sistema e eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo de hoje, né? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal, um dos vídeos mais assistidos, onde eu mostro, né, como que eu integro e como é que eu uso o Todoist e a Google Agenda, e eu tô atualizando este vídeo aqui hoje com vocês, tá? Então vamos lá, mas vamos separar em algumas partes. Primeiro, o que é um sistema de produtividade? Depois, por que eu uso a Google Agenda e o Todoist? E em terceiro lugar, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui e vou mostrar o meu Todoist e a minha Google Agenda e mostrar para você como que você pode fazer esta configuração usando esses dois aplicativos. Então, primeiro vamos lá. O que é um sistema de produtividade? Sistema é um método, é uma estrutura, é quando você usa, a partir de uma metodologia, ferramentas que vão te ajudar a tornar uma pessoa mais eficiente, ou seja, é uma metodologia, uma estrutura que vão te ajudar a lidar melhor com as suas tarefas, a gerenciar melhor o seu tempo. E o meu sistema de produtividade, ele usa de uma maneira muito simples e muito eficiente duas das ferramentas e das que eu acredito que são as mais eficientes e as mais simples, tá? Que é a Google Agenda e o Todoist. Essa metodologia, ela é uma metodologia que ao mesmo tempo ela é sofisticada, porque tem ali os softwares, tem as ferramentas, mas ela é muito simples. Eu já testei vários sistemas de produtividade, já usei vários aplicativos e há mais de 2 anos, há quase 3 anos, eu tenho utilizado esse sistema aqui. Tenho refinado, tenho passado por atualizações, mas não perde a sua credibilidade e principalmente não perde a sua simplicidade. Por isso que eu continuo utilizando tanto a Google Agenda quanto o Todoist, tá? O que esse sistema ele tem me ajudado? Ele tem me ajudado a combater a procrastinação, ele me ajuda a lidar com as sobrecargas de tarefas, né? Porque todos nós temos mais tarefas para fazer do que tempo disponível, a gente tem uma semana cheia de compromissos, nós queremos cumprir as nossas rotinas, nós queremos desenvolver os projetos que vão fazer com que a nossa vida evolua, e eu preciso ter uma estrutura que me ajude isso e que não me sobrecarregue ainda mais. E esse sistema de produtividade, ele te ajuda nisso. E ele também vai ter como princípio manter ali a ordem e te mostrar aquilo que é certo ser feito. Então, eu vou começar todos os meus dias, eu começo todos os meus dias olhando para o meu sistema de produtividade e eu enxergo, tanto na minha Google Agenda quanto no meu Todoist, aquilo que eu preciso ser feito. De modo organizado, de modo onde tem ali as suas prioridades, onde mostra quais são os meus compromissos, quais são as minhas rotinas, quais são as minhas tarefas. Então, existe ali uma ordem a ser seguida. Isso aumenta a minha eficiência e isso traz uma previsibilidade para o meu cérebro e ele fica muito menos ansioso, tá? Eu ensino no detalhe, aliás, ensino tudo o que eu estou falando aqui e muito mais no DNA Produtivo, que é o meu treinamento de 7 aulas, onde eu vou te ensinar do absoluto zero, desde o momento em que você vai descarregar a sua mente, anotar as tarefas, onde você vai formatar, né, a sua Google Agenda conversando com o seu Todoist, as suas listas de tarefas, onde você vai ter estratégias para combater a procrastinação e a planejar a sua semana e o seu dia com metodologia. O link está aqui embaixo, você vai investir uma única parcela de R$ 47 para se tornar meu aluno ou minha aluna no DNA Produtivo.
clica no link lá tem mais informações, tem um vídeo onde eu falo para você, mostro as aulas. Então, fica esse convite para você. Então, voltando para o vídeo, vamos lá. Você já entendeu o que é um sistema de produtividade, que o sistema ele vai te ajudar, né, a combater a procrastinação e a gerenciar melhor o seu tempo através de ferramentas. Por que eu uso a Google Agenda e o Todoist? Então, já disse aqui um pouquinho para vocês. Porque é um método mais simples que eu já encontrei. E aí, o que vai acontecer? A Google Agenda, ela vai me trazer quais são os meus compromissos e quais são as minhas rotinas, tá? Aqui onde houve a principal mudança da metodologia antiga que eu utilizava. Porque na minha agenda eu trazia rotinas, eu trazia compromissos e eu trazia lembretes também. Só que agora, com a nova atualização do Todoist, se eu quiser trazer lembretes aqui para minha Google Agenda, o Todoist ele vai carregar a minha agenda de tarefas e é exatamente isso que eu não quero. E é exatamente esse o maior erro que as pessoas cometem quando elas vão usar a Google Agenda. É ter um monte de tarefas dentro da sua agenda. Agenda não é lugar de tarefas, agenda é lugar de compromisso, que é tudo aquilo que tem dia e hora para acontecer, e agenda é lugar de rotinas, que são as ações que vão tornar o seu sistema, o seu dia sustentável, que vão tornar a sua vida uma vida saudável. E por conta disso, as suas rotinas elas têm que vir na sua agenda, com hora, com dia para acontecer, porque você vai tornar essas rotinas algo como hábitos na sua vida, ou seja, você vai tornar aquela ação consistente, aquela ação repetida, aquela ação rotineira e vai construir hábitos que vão sustentar a sua vida, deixar ela mais saudável e deixar ela autossustentável. Esse é o grande ponto. Então, por isso que dentro da sua agenda tem que ter rotinas e compromissos. Já vou te mostrar isso na prática. E dentro do seu Todoist, você vai ter as suas tarefas, que é tudo aquilo que tem dia para acontecer, mas que não tem data, e vai também ter no seu Todoist os seus projetos, que são aquelas grandes ações, que é aquela grande demanda que vai fazer com que você evolua na sua vida. Os seus projetos na área de relacionamento, os seus projetos na área financeira, os seus projetos na área de saúde, ou seja, dentro do seu Todoist você vai conseguir olhar lá para aquele projeto, tudo que você precisa fazer para que ele seja desenvolvido. E aí você vai transformar dos seus projetos, compromisso, rotina na agenda e colocar as suas tarefas dentro das suas listas. Ou seja, é um sistema completo que vai pegar tudo aquilo que realmente importa. Rotina, compromisso, tarefa e projetos, tá? Então, por isso que eu uso esses dois aplicativos. O Todoist, uma das atualizações que ele fez é ter um calendário dentro dele. Só que para usar o calendário do Todoist, você tem que pagar o Todoist. E eu uso aqui a versão gratuita. Não é pelo preço, porque não é caro. O custo-benefício, ele vale a pena. Só que como eu sei que a maioria das pessoas que me assistem aqui, que a maioria das pessoas que entram no DNA produtivo, elas estão buscando simplicidade, talvez elas não queiram investir já em um aplicativo, porque elas cansaram de investir em coisas que não deram retorno, eu uso e continuo usando a versão gratuita para te mostrar que você não precisa desembolsar dinheiro para que o seu sistema seja um sistema simples, sofisticado e eficiente, tá? Então, eu continuo usando a Google Agenda, mesmo que tenha um calendário dentro do Todoist, mas para isso eu preciso pagar ele, ok? Então, já te disse por que eu uso o Todoist, já te disse por que eu uso a Google Agenda, já te disse também por que eu precisei renovar aqui o meu sistema de produtividade por conta dessa nova integração entre o Todoist e a Google Agenda, e agora eu vou te mostrar como que está hoje esses meus dois aplicativos dentro do meu sistema.
Vamos encher a tela aqui. Esse é o meu Todoist. Deixa eu começar pela minha agenda. Então, essa é a minha Google Agenda, tá? Eu estou aqui no sábado, eu estou na frente aqui, mas eu estou no sábado à noite gravando esse vídeo para você. E o que acontece? Acontece o seguinte, ó, deixa eu até me tirar daqui para eu te mostrar isso. Ó, estou aqui, tá vendo? Então, o que acontece, tá? Dentro da minha agenda, eu tenho rotinas, que é tudo que está em verde. Então, hoje, na maneira como o meu dia ele se constrói, eu consigo ter rotinas no começo do dia e no final do dia. Ao longo do dia eu não coloco nenhuma rotina porque eu sei que eu tenho muitos compromissos e eu tenho muitas tarefas para fazer. Então eu já alinho minhas rotinas no começo e no final do dia. É tudo que está em verde. Os meus compromissos é o que estão em laranja. E o que está em roxo são as minhas mentorias, que é uma forma de eu destacar compromissos dentro dos outros, né? Então, eu diferencio aqui um compromisso, né, das minhas mentorias, que é algo que eu gosto de dar atenção. Essa é a semana que já está acabando, tá? Então, olha aqui, ó. Por que eu saí da frente? Eu quero te mostrar. Eu tô aqui num sábado, quase 8 horas da noite, gravando esse vídeo. Repara, não está marcado aqui na minha agenda, ó. Não está marcado aqui na minha agenda, nessa listinha vermelha. Não está marcado aqui gravar vídeo. Por quê? Porque gravar vídeo é uma tarefa. Gravar vídeo estava, né? Porque eu já dei um check aqui, ó. Eu já gravei 3 vídeos hoje, esse é o 4º, mas eu já dei um checklist aqui. Estava aqui na minha lista, tá? Então, o que acontece? Esses espaços em branco aqui na sua agenda, que parece que você não está fazendo nada, é onde você vai olhar para o seu Todoist e trazer as tarefas para fazer. Então eu tenho hoje aqui mais uma única tarefa. Depois que eu terminar esse vídeo, eu vou metrificar os meus hábitos do Notion e aí o meu dia está encerrado. Eu vou para minha rotina de sono. Então, olha lá, ó, eu já tenho aqui a minha próxima semana planejada. Ó, já tenho muita coisa acontecendo aqui na minha próxima semana. Minhas rotinas que estão em verde, meus compromissos que estão em laranja e as minhas mentorias, algumas delas que já estão aqui em roxo. Repara uma coisa, as rotinas elas não são fixas, elas variam de acordo com a semana. Se você olhar a semana que passou, olha que interessante, ó. Tá vendo? Eu treinei todos os dias de manhã. Nessa próxima semana, já tem 2 dias, ó, segunda e quarta, eu vou treinar durante a tarde, que eu precisei mudar o meu horário da natação nessa semana. Tá tudo certo. Então, rotina não tem nada de ser fixo. Rotina são coisas que você vai repetir ao longo da semana, mas que não precisa necessariamente ser no mesmo horário. Você tem uma flexibilidade com as suas rotinas, desde que elas aconteçam, tá? Os seus compromissos, então eu tenho um compromisso aqui, eu tenho reuniões, eu tenho projetos, né? Eu vou ter uma viagem durante a semana aqui também. Eu coloco como compromisso, né, ir ao Pilates, porque é algo que ainda não tornou rotina. Então eu tenho esse compromisso de terça e quinta comigo. Eu tenho uma outra reunião aqui, ó, deixa eu me tirar daqui. Pronto. Eu tenho uma outra reunião aqui na segunda-feira, ó, no período da tarde. Então eu vou ter compromissos assumidos. É tudo isso que está enlaranjado, tá? Que já construí aqui dessa semana e que eu já tenho na próxima. E o que acontece? Se você olhar aqui na minha agenda, ó, deixa eu dar um zoom aqui para você ver. O que acontece é o seguinte, o que é muito importante que você tenha na sua agenda, tá? Que você trabalhe com a maneira correta com as suas agendas aqui. Opa, deixa eu aumentar. Vou aumentar aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que é importante. Olha aqui, ó. As suas agendas. Então, repara, eu só tenho uma única agenda selecionada. Se eu tirar ela, some tudo. Por quê? Porque é uma agenda que faz a integração do Todoist com a Google Agenda. Então, absolutamente tudo que está aqui vem do meu Todoist. Eu não coloco nada diretamente da minha Google Agenda. Eu coloco tudo lá no Todoist e eu coloquei o Todoist para conversar com a Google Agenda, tá? Aí você pode virar para mim, como tem alunos meus que perguntam o seguinte: ô Jorge, então por que você não usa só o Todoist? Eu uso a Google Agenda para trabalhar esse visual, para que eu
comece o meu dia e que eu olhe para a minha agenda e que eu já veja em forma de cores, né? O que é verde é rotina, então eu já vejo onde estão as minhas rotinas. O laranjado é os meus compromissos, eu já vejo se um dia está mais carregado ou menos carregado de compromisso. As minhas mentorias que estão em roxo, minhas mentorias individuais que estão em roxo, eu já vejo que dia que eu tenho, como é que eu preciso me preparar para elas. Então, eu gosto desse visual do calendário. O sistema, ele funciona só com o Todoist, para você só dar o check. Mas eu gosto do visual do calendário, por isso que eu tenho esta conversa. E, aliás, essa parte visual, ela é muito importante, por quê? Porque o nosso córtex, que é a parte planejadora do nosso cérebro, ele é uma das alimentações desse córtex, é o nosso córtex visual, está numa parte bem aqui no fundo do nosso cérebro, localizado numa região chamada de lobo occipital. E esse lobo occipital, ele é excitado por aquilo que eu vejo, pela quantidade de luz, né? Pelas imagens que formam ali na minha retina. E aí, quando eu visualizo a minha agenda, eu aumento o compromisso que eu tenho com aquilo que está dito lá. Eu uso a cor verde para a rotina, a cor laranja para os compromissos e o roxo para as minhas mentorias de maneira proposital. Verde, cara, traz tranquilidade, traz uma questão saudável, uma questão sustentável, por isso que as rotinas são verdes. Compromisso é laranja, porque laranja traz um alerta, não traz o alerta do vermelho, né, que é aquela coisa que grita nos nossos olhos, que aliás, o Todoist, a agenda do Todoist é uma agenda vermelha. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha que interessante isso daqui. Ó, eu vou ficar sem aparecer aqui, tá? Ó, se eu clicar aqui e vou colocar uma coisa para vocês, ó, teste. Olha o que vai acontecer, quer ver? Ó, apareceu? Tá vendo? Um vermelho. É um pouquinho diferente do laranja. O laranja é um pouquinho mais suave. O verde ele já é um pouco mais gritante, que é a cor do Todoist, tá vendo? Então, eu coloco essas cores aqui, elas são fundamentais para a nossa visualização, para que eu enxergue o meu dia. Então, olha como é que eu trabalho com as minhas agendas aqui. Eu tenho só a agenda integrada do Todoist com a Google Agenda aqui, tá? Repara, as outras elas não estão nenhuma ticada. E eu tenho aqui, na verdade, eu uso essas agendas para ter aqui uma legenda. Rotinas, é verde, ó. Não vai ter nada, não vai aparecer nada, tá vendo? Compromisso, é laranjado, mas eu deixo elas sem o check, tá? Eu tenho aqui o aniversário e as tarefas que é da Google Agenda, não dá para tirar. Eu tenho minhas mentorias em roxo também que só fica no visual das cores. E a única outra agenda que eu tenho é essa que eu chamo de horário ótimo, ó, que é amarelo, que eu vou até gravar um outro vídeo mostrando ela para vocês, mas que eu ensino lá na minha mentoria em grupo na antiprocrastinação, que aí eu sei, né, de acordo com o meu cronótipo, eu sei quais são os melhores horários que eu tenho para cada tipo de tarefa. Então essa é a única agenda que está aqui de fato, porque eu não quero isso lá no meu Todoist. Tá? Então, o que vai acontecer? Você já entendeu que aqui na minha agenda eu tenho compromisso, eu tenho as minhas rotinas. E o que alimenta tudo isso, Jorge? O que alimenta tudo isso é o Todoist, tá? É o Todoist. Então, se você olhar aqui no meu Todoist, eu tenho 5 listas de tarefas que estão aqui, ó. Deixa eu aumentar elas para você aqui também. 5 listas de tarefa, a lista nessa semana, a lista próximas semanas, de tarefas recorrentes, a lista algum dia talvez, e a minha lista agenda. Essa minha lista de tarefas agenda é uma lista que antigamente dava para sincronizar ela diretamente com a Google Agenda. Então eu até ensinava em outros vídeos você a fazer essa sincronização. Hoje isso não é mais possível. Você não consegue escolher uma única agenda para ir lá para o Todoist. O modo de integração é outro. E fica tranquilo que eu tenho um vídeo de integração aqui no canal, vou deixar ele indicado para você aqui. Por isso que eu não vou te mostrar agora como fazer isso. Mas o que eu faço? Eu gosto de ter esse checklist aqui, ó. Eu gosto de ter esse checklist aqui. Então, na realidade, tudo que está lá na minha agenda, tudo isso aqui que está aqui na minha agenda, também está no meu Todoist. Até porque tudo vai daqui para lá.
O modo de você mandar aqui uma tarefa do Todoist para agenda é muito simples. Quando eu venho aqui, vou na caixa de entrada, em qualquer lugar. Se eu adicionar uma tarefa, coloco aqui, ó, teste, né? Como que isso vai para minha agenda, Jorge? É só você colocar data, vou pôr amanhã e hora. Esse é o grande segredo. Se eu colocar só data, ele vai ficar só na minha lista de tarefas. Se eu colocar hora, ele vai lá para minha agenda. Por quê? Porque na minha agenda é o que tem compromisso, é o que tem data, amanhã e hora para acontecer. Quer ver? Eu vou pôr, ó, adicionar tarefa. Se eu for lá na minha Google Agenda, vamos ver, deixa eu diminuir aqui o tamanho, deixa eu voltar no tamanho original, 100%, ó, vamos lá, vamos ver se já sincronizou. Se eu for amanhã, opa, cadê o amanhã? Tá aqui, ó. O amanhã é esse daqui, deixa eu dar um refresh aqui. Olha o que vai acontecer. Cadê? Opa, amanhã é dia 23. Aqui, gente. Desculpa, eu tô no sábado 22. Ó, aqui apareceu. Tá vendo? Então, é isso. É simples essa integração. Tudo que eu quero que venha para a Google Agenda, eu simplesmente vou no Todoist e coloco, como eu fiz aqui nesse teste, dia e hora para acontecer, tá? Deixa eu excluir isso aqui já. Vou excluir aqui, ok, excluir. É simples. Só que aí o que eu faço? Eu construo tudo isso que eu já quero que eu vou na minha agenda, eu coloco aqui, compromisso, rotinas e mentorias. O resto é o que está na próxima semana, ó, nas minhas próximas ações, tá vendo? Tudo que vai ter destino. Então, tudo que vai acontecer na próxima semana está nesta lista aqui. Os meus projetos que eu falei para vocês, ó, então tem alguns projetos que estão caminhando aqui, né? Se eu pegar esse do DNA produtivo, então eu vou melhorar o meu tráfego, né? Eu vou fazer um lançamento, mas olha aqui quantas tarefas que eu já fiz, ó. Todas as aulas eu já coloquei lá, eu já avisei meus alunos das novas aulas. Então, eu vou trabalhando com os meus projetos, tudo aqui nessa aba, projetos em andamentos. E eu tenho outros projetos, ó, se eu colocar aqui nos meus favoritos, ó, tá vendo? Lista de projetos. Então eu tenho vários outros aqui, alguns que estão em andamento nessa semana e alguns que não. Então repara, olha como tudo isso ele que alimenta tudo. Os filtros e etiquetas aqui, ó, eles vão trabalhar as minhas prioridades, P1, P2 e P3. As minhas etiquetas trabalham aquilo que eu quero colocar em evidência. Eu quero ter alguns lembretes, rotinas, compromissos, minhas listas de projetos. Eu quero destacar 2 projetos que eu estou trabalhando mais no momento, que é a minha mentoria em grupo e um presencial que eu vou fazer aqui na minha cidade, o DNA produtivo, tudo aquilo que está lá na minha secretaria, que eu estou, né, secretário municipal de Educação, Cultura e Esporte. Então você pode trabalhar de uma maneira muito completa dentro do seu sistema de produtividade aqui no Todoist, né? Com sessões aqui, ó, trabalhando muitas coisas, ó. Eu trabalho com ideia de post, com produção de conteúdo e tal. Então, repare uma coisa. Quando eu tenho um sistema de produtividade, quando eu trabalho a integração entre o Todoist e a Google Agenda, eu tenho o absoluto domínio de tudo aquilo que eu preciso fazer. Está muito claro para mim aonde estão meus compromissos, aonde estão as minhas rotinas. Está muito claro para mim aonde estão as minhas tarefas. Está muito claro que toda tarefa ela já está destinada para algum lugar, seja para a próxima semana ou seja para outras semanas, para algum dia talvez, ou para uma tarefa recorrente que eu estou metrificando. Então, eu começo a ter, de uma maneira muito simples e muito eficiente, tudo o que eu preciso na minha mão. E aí eu diminuo a minha ansiedade, eu aumento a minha eficiência, eu vou ter muito mais energia para fazer aquilo que importa, em vez de ficar decidindo o que eu preciso fazer, tá? Então eu te ensino tudo isso no DNA Produtivo. Deixa aqui nos comentários se você curtiu esse sistema de produtividade e eu te ensino neste vídeo que eu vou deixar aqui como que faz essa nova integração entre Todoist e Google Agenda.